Eu não sei se eu acho que a Tati conseguiu entrar. Tati, não sei se você quer fazer a mediação, a abertura, fica à vontade aí. O CEP cria a oportunidade, mas o espaço é todo de vocês. A primeira reunião, na verdade, segunda já, né? Ou terceira. Mas do laboratório mesmo, só do laboratório, acho que é a primeira pelo CEP. E aí já vai vir para o ano que vem uma sequência de reuniões aí, que todo mês vão ter vários assuntos aí para a gente poder discutir. E eu, assim, fico super feliz, né? Então, aproveitem aí o espaço todo de vocês. Vivi, obrigada. Obrigada pela parceria. Essa é a nossa segunda reunião. A primeira reunião a gente fez junto com a cardiologia, mas essa é a nossa primeira reunião do laboratório em si. A primeira foi como uma reunião científica da cardio. E a ideia é trazermos sempre, cada mês, um novo tema. O tema desse mês foi um tema bem proposital para comemorar, porque esse mês a gente teve a semana da qualidade, né, Matheus? E a gente comemora assim, nesse mês. Pensamos em trazer uma palestra num tema de Novembro Azul, uma reunião científica com cunho voltado para Novembro Azul, mas visando que tem muitas, nesse mês de novembro, teve muitas voltadas a esse tema, e a gente trouxe com o tema da qualidade, para dar um foco também maior nesse aspecto. Queria agradecer a presença de todos, né? Porque pós um jogo do Brasil, a presença das pessoas aqui mostra o quanto é importante para a gente e quanto é importante o tema também para a gente. Muito obrigada, Vivi, por toda a parceria de sempre também. Matheus vai começar, a gente alinhou, Matheus vai começar e depois a Emília faz uma fala também. Obrigada, Matheus. Obrigada, Emília, viu, por aceitar o convite. A gente que agradece, Tati. Muito obrigado pela introdução. Agora, eu gostaria de ratificar o agradecimento à equipe do CEP, né, por ter esse trabalho lindo de promover esses encontros, no qual a gente fala tudo que a gente faz sobre qualidade, sobre assistência, sobre clínica médica, sobre enfermagem, tudo que a gente faz aqui para a nossa população sergipana, né? Particularmente, como vocês sabem, sou um apaixonado pelo nosso estado e isso enche o meu coração de alegria. Gostaria de agradecer também a todos os aqui presentes. É difícil concorrer com a Copa, né? Tá todo mundo aí em êxtase, mas estamos aqui para falar sobre gestão da qualidade e segurança do paciente em laboratórios clínicos. Bem, vou tentar ser breve, né? Há boatos que falo demais, não procede. Emília já disse aqui que se eu começar a falar demais, ela me interrompe, porque tem que falar também, né, Emília? Então, gente... Exatamente, Matheus. Mas, vamos lá. Então, gente, eu vou tentar resumir bastante, afinal, são poucos minutos que a gente tem aqui, vou tentar resumir em 20, pouco de 20 minutos, para a gente conseguir também abrir um pouco da discussão. Então, vou começar com a introdução sobre o que é um sistema de gestão da qualidade, sobre como esses conceitos que foram construídos a partir da história, a partir da indústria, foram transcendendo para a saúde e agora como é que a gente aplica no laboratório clínico e como a gente aplica no laboratório clínico da Rede Primavera, que é a nossa realidade hoje. Então, o encontro ele tem uma abordagem voltada ao público externo, mas também está aberta ao público externo. Então, vamos lá. A priori, as minhas apresentações são sempre dinâmicas. Eu adoro participar com o público. Então, eu vou colocar esse link aqui no chat e vou colocar também, vocês podem também estar escaneando esse QR Code para a gente interagir. Então, eu quero saber de vocês, o que é que vocês entendem por gestão da qualidade, por qualidade, melhor dizendo, e não existe resposta errada, tá? Fiquem à vontade para passar o que vocês, de fato, entendem e conhecem como gestão da qualidade. Vou deixar aqui aberto alguns segundinhos, tá? Para vocês acessarem ou o link que está no chat ou o QR Code. Já pode ir respondendo, tá? Que já eu abro as respostas.
Porque a qualidade, ele é um conceito novo, ela surgiu aí lá por 1920, 1950, e é um conceito fluido, não é algo engessado e que até hoje sofre modificações. A gente já teve algumas fases, né, onde vários autores trouxeram seu entendimento sobre a qualidade. Inicialmente, ela surgiu como um conceito associado à adequação do uso, então é aquilo que eu entendo como necessário para a minha rotina, e foi se adaptando. Enquanto eu vou introduzindo, vocês vão respondendo, tá? Já já eu abro. E assim foi evoluindo. Outro conceito também associado à qualidade, gente, é aquele de fazer a coisa dar certa desde a primeira vez. E é um conceito que eu acredito até hoje, inclusive. E um outro conceito também bastante utilizado, bastante renomado, é o de Deming, né, que é o considerado aí o pai da qualidade, dos indicadores, que é a redução das variações. Variação é um conceito que a gente estuda bastante quando a gente fala de Lean, quando a gente fala de Six Sigma, que é uma das grandes metodologias, das grandes filosofias de trabalho dentro do sistema de gestão da qualidade. Mas já já vou falar para vocês o que é que eu entendo, o que é que eu acredito como gestão da qualidade, qualidade em si. Estão conseguindo acessar o link? Conseguindo responder? QR Code. Deixa eu abrir aqui para a gente ver as respostas. Então, vamos lá. O que é que a gente teve aqui até... Podem ir respondendo ainda, tá, gente? Que vai aparecendo aqui. Mais alguém? Então, nós já temos aqui, ó, que é excelência, que é melhoria contínua, padronização de processos, melhoria contínua se repete. Então, é nesse sentido mesmo. A qualidade, ela não é um conceito engessado, ela atribui uma série de características de um processo que resulta no entrega. Ó, chegou aqui fazer o certo, nossa, eu adoro esse conceito. Então, gente, a qualidade é isso mesmo. A qualidade reúne um conjunto de conceitos que resumem tudo aquilo que agrega valor a uma entrega. Particularmente, eu gosto de definir qualidade como uma escolha. Qualidade é a escolha de fazer o certo todos os dias, sobretudo quando ninguém está vendo. Por quê? A qualidade, ela ela é abordada de acordo com a linha de pensamento, com o nicho de produção aonde é abordada de certa forma. Mas vários autores, eles trazem a qualidade baseada em atributos. E aí a gente pode falar de gestão da qualidade, de controle da qualidade, garantia da qualidade e, sobretudo, a melhoria contínua. Trazendo para a realidade do laboratório clínico, que é o foco da palestra, sempre há um entendimento e até um conflito sobre o que seria a gestão da qualidade no laboratório clínico e o que seria o controle da qualidade. Eles são termos complementares dentro de um SGQ, dentro de um sistema de gestão da qualidade, como o próprio slide aqui traz, mas eles não significam a mesma coisa, tá? Licença. A gestão da qualidade, ela é algo mais sistêmico. Ela se abrange, sobretudo, a estratégia da instituição. E quando eu falo de instituição, eu não resumo somente ao setor, à área, ao departamento, ao laboratório. Aquilo que a instituição, trazendo para a nossa realidade, para a Rede Primavera, o que ela entende como o laboratório, por exemplo, é estratégico dentro daquilo que ela definiu como missão, ou como planejamento para aquele ano, para aquele biênio, enfim, de acordo com o que a instituição define. Então, eu vou planejar e vou implementar uma série de estratégias que permitam que esse laboratório consiga atingir aquilo que eu projetei. Já o controle da qualidade, ele é algo mais pontual, digamos assim. Ele está inserido dentro da etapa analítica daquele processo. Então, o controle da qualidade, ele trata sobre as técnicas e metodologias que garantam aquela entrega do meu produto ou serviço. Então, trazendo para a realidade do laboratório, o controle da qualidade corresponde àquele processo cujo qual, por exemplo,
no exame de ureia, de creatinina, de glicemia, que são os mais comuns dentro da rotina laboratorial, eu ateste que aquele resultado é seguro e que ele se reproduz. Então, uma vez que eu tenho uma série de controles, um resultado conhecido, que eu, dentro do meu processo analítico, consigo reproduzir, eu automaticamente valido toda a minha rotina. Então, é basicamente essa a diferença conceitual entre gestão e controle da qualidade. A gestão é algo sistêmico, associado à estratégia da instituição, enquanto o controle da qualidade está diretamente relacionado à minha entrega, à qualidade do meu produto ou serviço, tá? Já a garantia da qualidade é algo muito maior. A garantia da qualidade, que é aquilo que a gente faz, que é aquilo que eu faço particularmente, ele corresponde ao planejamento sistêmico também da execução para garantir toda a confiabilidade daquele processo. Então, na garantia da qualidade, está tudo aquilo que nos dá dor de cabeça dentro do sistema de gestão. Então, trazendo para a realidade do laboratório, mais uma vez, ou para um ambiente hospitalar, ou até mesmo de uma linha de produção, a garantia da qualidade, ela corresponde a tudo aquilo que eu preciso ter para a minha entrega ser efetiva. Então, a validação dos meus processos, dos meus equipamentos, dos meus reagentes, a padronização dos meus processos, a melhoria contínua do conceito. A padronização dos meus processos, a análise dos resultados dele. Então, tudo aquilo de reagente, equipamento, gestão de treinamento e capacitação desses meus colaboradores para a execução desses processos padronizados, gerenciamento de risco. Então, são todos esses conceitos, são todas essas aplicações que eu preciso ter e garantir para que o meu controle, para que o meu analito, para que o meu resultado, a minha entrega, seja efetiva, que ela funcione, tá? E a melhoria contínua, por sua vez, é uma unidade funcional, é locomotiva da melhoria, da otimização de todos esses processos. Então, por mais que eu avalie, eu tenha esse controle da qualidade, eu tenho um sistema que garanta a qualidade dessa minha entrega, eu preciso também continuamente estar pensando na melhoria desse processo, reduzindo desperdícios, né, sobre uma ótica Lean, por exemplo, e aumentando a qualidade dessa minha entrega. E um sistema de gestão da qualidade, ele avalia e gerencia todos esses conceitos, todas essas bases, esses pilares, ou melhor, essas atribuições, de maneira sistêmica. Ou seja, é o meio pela qual a organização, o laboratório, a instituição, dirige a organização e controla essas atividades, diretamente associadas à estratégia, ao seu negócio, né? De forma estruturada, obviamente. É um sistema que é aplicado a qualquer instituição, como vocês vão ver mais à frente, de uma padaria a um serviço complexo de assistência médica hospitalar. É baseado nos princípios da qualidade, que a gente vai ver muito brevemente um pouco à frente, e é um sistema baseado no modelo de abordagem de processo e risco. Esse modelo de processo, ele já é antigo, até porque a ISO, que é o que traz esse conceito, ela é uma das mais renomadas e mais antigas normas vigentes a nível mundial. Só que esse conceito de gerenciamento de risco, sobretudo em saúde, ele é bem recente. Ele foi introduzido de uns tempos para cá, ela veio muito forte na revisão da ISO em 2015. Então, ele é trazido da aviação, da indústria, trazendo, sobretudo, esse conceito de reduzir ao mínimo, o risco, a possibilidade de causar um dano ao meu cliente, ou seja, ao meu paciente, né? E, trazendo essa ótica de um sistema de gestão para a realidade, vamos pensar o seguinte: eu tenho vamos pensar num processo. Então, para que eu tenha um controle desse meu processo, vamos pensar em um processo diretamente relacionado a um produto, por exemplo. Vamos voltar ao conceito da glicemia, que é um exame que a gente faz lá no laboratório. Esse meu processo, ele deve ser padronizado. Então, eu não posso permitir que o resultado do biomédico, do técnico X, seja
Caiu a conexão. Caiu, isso. Eu achei que era só para mim, fiquei esperando, mas acho que foi Matheus que caiu mesmo. Acredito que sim. Camilo, tá... Tá notificando aqui que o usuário dele tá travado. Ele me falou que tá voltando. Olá, gente. Eu acho que eu caí, viu? Entrei aqui pelo celular. Vocês me escutam? Alô? Estamos te Alô? escutando, Sim, Matheus. Matheus. Agora sim. Eu parei onde, hein, gente? Que eu nem estava aqui tão empolgado falando sobre gestão da qualidade, né? Nem percebi que caí. Vocês me ajudem, gente. Onde Mas foi que eu parei? no finalzinho que você estava falando sobre a gestão da qualidade, a organização de processos, aí depois você O caiu. exemplo da Tava glicemia. dando Estava falando isso, sobre tava o exame na da glicose. glicemia. Ah, vamos lá. Você conseguiu reiniciar seu computador, Matheus, para você ir apresentando? Ou você vai falando sem apresentação? Não, o computador estou conseguindo, mas eu vou parei naquela imagem, enquanto está tentando aqui, eu vou seguindo com a apresentação. Já que pronto, eu consegui voltar aqui no computador. Pronto, desativei aqui o celular. Todo mundo me escuta pelo computador? Estamos escutando, Matheus. Pronto. Deixa eu só voltar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Desculpa aí o detalhe técnico. Mas vamos falando enquanto isso, né? Então, eu acredito que eu parei na glicemia, né? Então, estava falando da importância de ter um procedimento padronizado para evitar que esse resultado não tenha uma reprodutibilidade, né? E como é que eu verifico que eu estou realmente conseguindo reproduzir, de acordo com o meu procedimento padronizado, com o meu protocolo, que é um termo aí que nossa enfermeira Emília adora utilizar, que a gente tem bastante, né? Como é que eu verifico que eu estou seguindo esse procedimento e conseguindo entregar? A gente tem duas ferramentas aí bastante utilizadas e bastante conhecidas dentro do sistema de gestão da qualidade, que são as auditorias, né? E aí, quando a gente fala em saúde, além da auditoria de processo, eu tenho um termo que é bastante bastante utilizado, sobretudo pelas normas, a clínica, que vai avaliar a fundo aí todo o plano terapêutico, toda a conduta do paciente, do laboratório de assistência. E eu tenho também os meus tão famosos e temidos indicadores. Então, por meio desses dois instrumentos, eu consigo dizer se eu estou conseguindo atender aos requisitos que eu mesmo estabeleci, ou a norma, ou a legislação, dentro desse meu processo.
Uma outra forma também de acompanhar esses resultados nada mais é do que as notificações. Então, isso mesmo, que a Emília vai trazer aí como ninguém a importância de se ter um sistema robusto que me permita sinalizar e notificar esses desvios, sobretudo ante uma ótica de segurança do paciente, tá? E uma vez que eu avalio que não houve o atendimento ou aquele procedimento o quê? Uma não conformidade, que nada mais é do que um desvio, o não atendimento de um requisito ou não seguimento de um processo. Essa não conformidade, ela deve ser tratada. E como é que eu trato uma não conformidade? Por meio da análise de causa. Então, veja como um sistema de gestão da qualidade, ele segue um ciclo. Então, essa análise de causa, ela vai adentrar a utilização de ferramentas da qualidade. Consegui voltar aqui. Matheus, tá por aí? Matheus, seu microfone está desligado. Ainda bem, gente, que eu derrubei o copo de água aqui. Matheus, quando você ligar o seu, você desliga o do Eu celular. estava falando, ainda bem que eu desliguei, que vocês não escutam, que eu estava desligado, porque eu derrubei o copo de água, fez um maior barulhão. Eita! Se não fosse assim, não seria eu, né, gente? Vocês me conhecem, né? Toda atrapalhada. Sim. Estão conseguindo ver minha tela, né? Sim, sim. Então, vou dar uma adiantada, porque a gente já perdeu alguns minutos nessa brincadeira, né? Mas vamos lá. Então, uma vez que eu identifico essa não conformidade, eu trato por meio da análise de causa. Então, eu vou identificar o que de fato resultou naquele desvio, a fundo. Uma vez que eu identifico, eu utilizo ferramentas da qualidade, que aí são bastante conhecidas, como o diagrama de Ishikawa, os 5 porquês, para entender a causa raiz desse meu problema. E para tratar, ou seja, para promover ações corretivas, eu utilizo a tão famosa 5W2H, que é o que, quando, por quê. Então, veja como o sistema ele roda de maneira cíclica. Eu tenho alguns modelos, algumas metodologias, como, por exemplo, o tão famoso PDCA, o DMAIC do Lean. Mas, enfim, eu estou trazendo aqui o mais básico possível para a gente entender como o sistema ele é fechado. Fechado no qual sentido? De robusto, de cíclico. Então, uma etapa sucede a outra. Então, eu padronizo, eu verifico, identificando um desvio, eu analiso por que aconteceu. Uma vez analisando, promovo ações. Uma vez que eu promovo essas ações, eu também promovo um convite à reflexão, a uma revisão do meu processo. Uma vez que eu avalio que talvez aquele meu procedimento ele não apresentava uma barreira, ou seja, uma etapa que evitasse que aquele desvio acontecesse, que aí é um dos principais conceitos associados ao gerenciamento de risco. Mas, trazendo agora para a melhoria contínua, não necessariamente eu só preciso implementar essa barreira, essa melhoria, quando eu identifico um desvio. Os meus processos, a melhoria contínua, como a gente acabou de comentar, ela é baseada na melhoria contínua, diária, análises permanentes e fluidas também do meu processo. Então, eu não preciso fazer uma análise somente quando houver um desvio, mas também quando identificar que aquele processo talvez não se adeque mais à realidade do meu negócio, da minha instituição, do meu processo, aquela metodologia talvez já esteja desatualizada, e eu identifico ali uma oportunidade, ou melhor, como eu aprendi hoje, uma janela de melhoria para aquele meu processo. Então,
essa padronização, esse ciclo, ele pode rodar tanto oriundo de uma notificação, de uma auditoria ou de um indicador, havendo também a possibilidade de, por ser de forma voluntária, né? Sob um pensamento aí da melhoria contínua, né? Esses conceitos, eles são baseados na ISO, e como a própria ISO diz, ela é baseada em princípios da qualidade. Não vou adentrar, mas vou citar, né? Que são basicamente aí grandes sete princípios que norteiam todo esse sistema. Então, o engajamento da equipe com esses processos, a gestão do relacionamento com os clientes internos e externos, um foco no cliente, né, que é um cuidado baseado no cliente, que a gente trata bastante saúde, a melhoria contínua, a liderança, a abordagem processo, ou seja, ter processos bem definidos, que eu entenda a minha entrada, o meu processo, a minha saída, para entender também, lá fazendo um link com a melhoria contínua, o processo daqueles que são meus clientes, como, por exemplo, um almoxarifado da vida, um setor de compras, que o meu processo ele depende também desse meu parceiro para funcionar. Afinal, eu não tenho um setor de compras, eu não tenho um almoxarifado, eu não tenho uma controladoria, eu não tenho uma gestão da qualidade que está ali no meu processo analítico. Mas sem ele, sem essa garantia, sem essa parceria, meu sistema não roda, o meu resultado não sai. Então, por isso que eu preciso ter essa abordagem baseada em processo. E também baseado em evidências. Eu não posso tomar ações enquanto gestor, enquanto líder, de acordo com as vozes da minha cabeça. Por mais que às vezes seja mais fácil, né? Mas eu não posso. Eu tenho que ter dados validados. Então, eu tenho que ter certeza que aquele resultado reproduz uma realidade para, assim, começar a ter ações. E aí, um outro conceito que a gente também engloba dentro dos princípios da qualidade é a liderança. A liderança, particularmente, é um dos conceitos que eu adoro estudar. Então, a gente tem vários conceitos de liderança que são aplicados à gestão da qualidade, porque eu preciso ter tudo isso definido, mas eu preciso ter alguém que tome pé, que esteja à frente e faça o sistema acontecer. Pode ser de forma mais democrática ou mais autocrática, mas a gente vai discutir um pouquinho mais à frente quando a gente falar de cultura, tá? E trazendo agora 100% saúde, o que seria essa qualidade, gestão da qualidade de saúde? A Organização Pan-Americana define como um conjunto de características de um bem ou serviço que satisfazem necessidades e expectativas tanto do usuário quanto da comunidade e do profissional de saúde. Que aí a Organização Pan-Americana já traz, além de todos esses conceitos associados ao cliente e ao paciente, um conceito também associado à experiência do colaborador, tá? Então, o laboratório clínico definido pela Anvisa, aí na sua RDC 302, de 13 de outubro de 2005, como um serviço destinado à análise de amostra de paciente, com a finalidade de oferecer apoio diagnóstico terapêutico, né? Então, o laboratório, ele essencialmente é um serviço de apoio da assistência. Então, sim, o laboratório é assistência, até porque, de acordo com a literatura, aproximadamente 70% dos diagnósticos são concluídos com base nos resultados laboratoriais. Eu adoro trazer esse dado porque sempre traz uma pergunta. Isso te alegra ou isso te assusta? Porque a partir do momento que eu, enquanto um serviço laboratorial, assumo a responsabilidade de 70% daqueles desfechos clínicos estarem associados à minha entrega, eu assumo com isso grandes responsabilidades. Então, por isso que é sempre importante trazer essa reflexão. O laboratório, de acordo com a Anvisa, ele é definido em 3 grandes etapas, que é a fase pré-analítica, a analítica e a pós-analítica. A analítica, por sua vez, ela é uma das mais críticas em todo e qualquer serviço de saúde laboratorial, de diagnóstico clínico. Por quê? É nela que acontecem de 60% a 70% de todos os erros associados à entrega de um laudo, à entrega de um resultado. Então, é um desafio para um sistema de gestão da qualidade gerenciar esses erros na fase pré-analítica. Sobretudo porque é nela onde estão a maior parte das atividades executadas essencialmente pela mão de obra humana. Então, a fase analítica, ela compreende desde os processos de identificação, que muito se engana quem acha que a identificação, não só trazendo o conceito das metas internacionais de segurança, que se resume não, mas que se aplica à identificação no meu serviço,
esse conceito, ele vem lá desde a prescrição. Então, a minha falha, o meu erro, que pode resultar em um laudo lá no final entregue em desacordo com o estabelecido ou errado, ele vem desde a prescrição. Então, é desde o consultório médico, cujo qual o paciente deve receber as orientações, deve receber a prescrição de exames relacionados ao seu quadro clínico, até porque se eu tenho um paciente que tem determinada condição e eu, enquanto médico, não prescrevo de acordo com aquela clínica, daí eu já inicio um processo com uma falha, porque eu não vou conseguir dar ao meu paciente o desfecho, eu não vou conseguir entregar a ele o valor necessário para aquela condição. Então, a identificação, ela vem desde a prescrição, passando pelo cadastro, onde pode acontecer determinadas falhas no lançamento desse exame, então posso deixar de coletar, na conferência desses dados, lá já trazendo um pouco para a coleta. Outro ponto também crítico é o preparo do paciente. Então, eu tenho um exame que precisa de jejum, ou precisa de determinada restrição de atividade física, de cunho sexual, enfim. E eu não oriento adequadamente, não garanto essa informação para o meu paciente. Ou seja, ele já vem realizar essa coleta com essa condição que vai resultar em um resultado em desacordo com a condição dele. Outro ponto é, sobretudo, aí associado às amostras, né? Escutando, pessoal? Então, voltando. Sim, Na normalmente. coleta das amostras, que aí acontece também, eu posso ter resultar em uma hemólise, enfim. Outro ponto crítico, armazenamento, transporte, triagem. Tá? Já na fase analítica do meu laboratório clínico, eu tenho processos críticos que são associados ao controle da qualidade, então tenho o controle da qualidade interno, controle da qualidade externo, né, que são todos aquilo que a gente comentou lá no início, daqueles valores conhecidos que eu passo diariamente ou de acordo com a periodicidade definida, no caso um controle externo, né, com as rodadas. Eu tenho também uma série de instrumentos, de equipamentos, pipetas, né, tenho que também ter o controle de temperatura desse meio ambiente, tenho que garantir que esteja em acordo com o necessário. Eu tenho uma série de reagentes que eu preciso fazer também um processo de farmaco, de tecnovigilância, de padrões, né? De vários padrões, na verdade, que são aquelas unidades de medida de acordo com cada analito, as diluições, enfim, eu tenho uma série de interferentes analíticos que vêm aí desde do processo pré-analítico, né? Então, uma coleta que foi realizada um tempo que excedeu, gerou uma hemólise, uma icterícia, uma lipemia do paciente, e todos os processos de rastreabilidade. Então, se lá na coleta eu executei uma identificação de forma inadequada, eu posso resultar em uma falha no meu processo analítico. Enquanto na fase pós-analítica, que está associada sobretudo à análise e à liberação dos resultados, eu também, enquanto gestor, enquanto biomédico, enquanto enfermeiro, enquanto processo da qualidade de modo geral, eu tenho um desafio, que é garantir essa qualidade na análise e da liberação dos resultados. Afinal, não é porque o meu paciente tem um resultado dentro dos limites da normalidade, dentro do valor de referência, que necessariamente aquele resultado está correto. Eu, enquanto profissional que estou aí, enquanto analista que estou nessa liberação, eu tenho que analisar de forma crítica todos os fatores cronobiológicos que justificam aquele resultado. Então, eu posso ter, por exemplo, um PTH de 700, que eu faço uma nova coleta, repete-se esse resultado, mas não necessariamente aquele resultado está correto, porque eu tenho resultados como fósforo, como a vitamina D, que não justificam aquele valor, assim como na ureia, assim como na creatinina. Hoje em dia também, sobretudo, na transmissão e na transcrição desses resultados, afinal, trabalhamos todos com sistemas informatizados que abrem-se margem para erros. Também eu tenho o processo de retificação de laudos e de comunicação de resultado crítico, né? Na Rede Primavera, a gente tem um procedimento para a comunicação de resultados críticos que objetivam, sobretudo, fazer essa interface, essa ponte entre laboratório e assistência. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, esse processo, ele resulta, né, na comunicação desse resultado, desse valor quantitativo, qualitativo, que pode resultar em algum dano ao paciente. Então, quem acompanha aqui o CEP pode ter visto sobre o caso Júlia, né, o quanto essa comunicação pode resultar
na redução ou reversão de um dano ao paciente, né? Por fim, para a gente finalizar um pouco dessa nossa conversa sobre gestão da qualidade em laboratórios, a gente não tem como falar sobre sistema de gestão da qualidade e não falar de processos de certificação e acreditação. O IBIS, que é uma das maiores IACs, instituições acreditadoras do Brasil, ela define a acreditação como um processo pela qual a instituição, o órgão competente, né, a IAC, atesta a competência técnica de uma instituição em fornecer um produto ou um serviço, né? Ela é consequentemente associada a um processo de certificação, mas ela vai um pouco mais além, digamos assim, ela requer não só atendimento de requisitos, mas avalia a sustentabilidade, a competência técnica desse serviço. A nível mundial, a gente tem uma série de acreditações, de programas de acreditação. Nós temos aí a tão famosa família da ISO, né? A Organização Internacional de Padronização, que tem aí a ISO 9000, a ISO 9001, a 17025 para ensaios laboratórios clínicos, laboratórios de ensaio. Eu tenho uma ISO também voltada somente a laboratórios. Eu tenho também aí no nível nacional a AXA, né? Que a gente está há 25 dias de passar por uma avaliação. Então, é uma organização também de acreditadora que possui mais de 26 países aí na Europa, 50 fora do continente. Nós temos a acreditação canadense, a Acimento. A nível Estados Unidos, nós temos a Joint, a CAP, que é voltada a laboratórios de análises clínicas, né? O College of Pathologists. E aqui, a nível nacional, nós temos a ONA, que é a maior instituição a nível nacional, e a nível laboratorial, nós temos a PALC e a DIC, ambas da SBPC e PNCQ, respectivamente. Nós somos, no laboratório da Rede Primavera, né, acreditados nível 3, que é o maior nível alcançável no Brasil, a nível de excelência, né, que contempla todo o sistema da organização e tem uma seção voltada ao laboratório, mas não necessariamente eu preciso ter um certificado, participar formalmente desse programa, até porque a gente participa de forma voluntariada, não é obrigatório no Brasil, para atender esses requisitos. Por exemplo, o laboratório, ele utiliza uma ferramenta da Joint Commission nos seus plantões, que são as Safety Huddles, que são as reuniões de segurança. Então, no início de todos os plantões, no caso dos sábados, que são extemporâneos, tem uma rotina um pouco diferente, nós se reunimos e alinhamos, antes mesmo de acontecer, e todos os pontos críticos daquele plantão. Então, isso ajuda na comunicação, isso ajuda na resolutividade e na eficiência dos processos. E eu não preciso ter uma acreditação a nível Joint para executar e implementar essas atividades no meu serviço, tá? Os seus maiores desafios da implementação dessas acreditações no sistema de gestão estão associados, sobretudo, à adesão da alta direção. Trago como ponto principal porque a minha instituição precisa entender que isso é necessário para o meu processo e não somente como necessário para uma estratégia do meu negócio, o comprometimento do corpo clínico, né, com adesão aos protocolos e usabilidade deles, comprometimento da assistência de modo geral, o gerenciamento dos processos de risco e a absorção da cultura de qualidade. Lembra que quando eu falei lá dos conceitos da qualidade, dos princípios da qualidade, eu falei de liderança? A liderança é primordial para a implementação e absorção da cultura da qualidade, ao passo que o ideal que a literatura traz é quando eu trago um modelo de liderança baseado na liderança democrática, onde eu permito que os meus colaboradores entendam e participem desse processo. Só que isso tem um custo, demora mais. Só que, em contrapartida, quando eu implemento um modelo de liderança autocrático, impositivo, ou até mesmo coercitivo, eu vou ter resultados imediatos, mas talvez eu não tenha uma adesão a curto, ou a médio e longo prazo. Então, cabe muito do gestor, do líder, da alta liderança, da alta gestão, pesar e entender de forma prudente qual é o melhor modelo de implementação de determinada cultura, determinado protocolo, procedimento na instituição. Para finalizar, trago aqui, né, a imagem de nós, do time do laboratório da Rede Primavera. Somos aí 28 biomédicos, além dos técnicos de laboratório, de enfermagem, que compreendem os 65 colaboradores da rede, que estão aí envolvidos diretamente nesse processo, garantindo a qualidade dessas entregas, né, a assistência médica hospitalar humanizada, em estrutura moderna, há 14 anos aí para a população. Mas nós não fazemos isso sozinhos. A qualidade não é de Matheus, não é de Tatiane, não é de Roberto, não é de Vlad, é de Cíntia, que está lá na operação.
mas a qualidade é de todos nós. É do Hospital Primavera, do Hospital do Coração, da equipe técnica de assistência, de técnica que está envolvida na execução dessas atividades, dos setores de apoio, das clínicas, de toda a equipe médica. A qualidade, ela não se resume a determinada área, a qualidade, ela é sistêmica. Por isso que eu trato como um sistema de gestão da qualidade, tá? Para finalizar, deixo aqui essa frase do Albert Einstein, que resume bastante um sistema de gestão, que é: a mente, quando se abre a uma nova ideia, ela jamais voltará ao seu tamanho original. A qualidade é um caminho sem volta. Por isso que existem tantos programas. Quando você começa a implementar melhoria, a falar sobre gestão, você não consegue voltar mais. Você sempre vai querer dar um passo à frente. Por isso que a gente sempre fala que a qualidade é um bichinho, que quando te pica, você não consegue mais sair desse modelo de gestão. Você sempre quer uma gestão, um modelo baseado em processo, em resultado, em análise crítica, e sempre está buscando novos modelos, tá, gente? Deixo aqui os meus contatos, os meu e-mail, para caso alguém queira evoluir alguma discussão, as minhas redes sociais. Muito obrigado. Desculpa pelos probleminhas técnicos, a Emília já deve estar aqui querendo me matar, mas foi um pouquinho do que a gente quis passar sobre o que é a gestão da qualidade no laboratório e como a gente gerencia essas atividades no laboratório da Rede Primavera, que executa aí um serviço lindo, apoiado por todas essas áreas que eu acabei de mencionar, e sempre com foco de entregar o melhor para a nossa população sergipana. Muito obrigado, gente. Estou online ainda? Acho que estou. Obrigada, Matheus. 20 minutos, Emília, tá vendo? Alguém me dá gravados. Para eu falar agora, no final. Matheus, brincadeira. O meu é muito mais resumido, muito mais básico, assim, pessoal. Eu não vou me alongar tanto, até pelo tempo, né? Geralmente a gente faz essa live até 8h30. Posso passar aí só um pouquinho. Vou compartilhar minha tela, tá? Conseguiu ressuscitar seu computador, Emília? Como, Matheus? Conseguiu ligar seu computador? Consegui, sim. Deixa eu só compartilhar. Viu, gente, que eu nem falo demais? Gente, Matheus fala demais, tá? Eu assumo para ele isso diariamente. Mas foi ótimo. Foi muita conversa antes dessa reunião, né? Foi ótimo, Matheus, a sua apresentação. Você introduziu bem a parte de qualidade. Eu vou focar mais na parte de segurança do paciente, mais nesses aspectos do dia a dia mesmo, voltado à segurança do paciente. Mas eu acho que a introdução ficou perfeita. Claro, depois que eu e Tati, a gente fez um trabalho árduo, né, Tati, sobre isso aí com ele. Tivemos que ter uma breve tarde, né, Emília? Isso. Vocês sabem que eu não gosto de mergulhos rasos, é sempre profundidade, né? Gente, Matheus, descompartilha sua tela para a Emília poder compartilhar dela, por favor. Acho que eu já não parei de compartilhar. Deixa eu clicar aqui de novo. Agora sim, agora foi. vou tentar agora. Se você não conseguir, eu estou com o seu slide aberto aqui, tá, Emília? Tá. Um momentinho. Vocês estão vendo minha tela? Estamos, Emília. Ele estava abertinho aqui e agora eu não estou achando, mas eu vou. Pronto, todo mundo consegue ver minha tela? Meu slide? Sim, Emília. Sim. Então, vamos lá. Pessoal, então, como já foi apresentado, eu sou Emília, sou enfermeira da qualidade e coordenadora do Núcleo de Segurança do Hospital Primavera. É uma honra para mim receber esse convite do laboratório para falar um pouquinho com foco na segurança do paciente. E aí, a primeira coisa que eu trouxe para vocês, eu costumo falar a Tati, a Matheus e a todo mundo nas reuniões do núcleo, é que eu gosto de simplificar muito, trazer muito para o colaborador, porque a gente fala muito segurança do paciente, qualidade, ferramentas. E aí eu trouxe alguns aspectos aqui, 6 metas de segurança, protocolos, Lean, notificação, comunicação, e como é isso na cabeça do colaborador? A gente sempre está pedindo alguma coisa, né?
A gente sempre está falando de alguma coisa. E aí, eu às vezes, tenho uma sensação e a impressão que os colaboradores, quando eu chego para fazer uma palestra ou para fazer uma reunião, eles sempre olham para mim inicialmente com a cara de o que é que essa menina vai trazer aqui de novo? O que é que ela vai pedir para a gente? E aí, a minha mensagem final é sempre num conceito e no aspecto do colaborador se envolva e que ele entenda o que é que ele está fazendo diariamente, para ele entender a entrega que ele faz e como aquilo ali impacta no paciente. Então, a mensagem geral que eu quero deixar aqui nessa apresentação é exatamente isso. Vou trazer alguns aspectos do que tem aqui nesse slide para vocês. Então, 6 metas de segurança, notificação, GPR. E aí, o que eu quero é que vocês desmistifiquem aquela coisa que isso tudo é muito chato e que vocês olhem para isso no dia a dia de vocês. Então, como é que isso aqui tem impacto para o paciente? Como é que eu posso ser barreira no meu dia a dia? Então, por favor, só nesse momento, abram aí as caixinhas e a cabecinha de vocês para a gente conversar um pouquinho disso e vocês entenderem como isso aqui é simples, tá? Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui é bem amplamente discutido, muito batido, e aí eu quero falar isso de maneira muito simples com vocês, que é a teoria do queijo suíço. Imaginem que cada queijinho desse aqui é um processo de trabalho que a gente tem. E aí, geralmente, as lideranças, as pessoas me rotulam muito enquanto qualidade, que eu também gosto de chegar aqui e colocar um queijinho a mais para vocês, que é uma barreira a mais, uma dificuldade, geralmente falam assim, uma dificuldade a mais nos nossos processos de trabalho, mas eu queria que vocês entendessem por que é que a gente se preocupa tanto com isso. O que é que significa cada fatia desse queijo? Então, gente, de forma resumida, eu acho que isso explica bem o nosso processo de trabalho. Pensem que lá no laboratório, ou apliquem se tiver pessoas de outros setores aqui, a gente tem processos para a gente fazer uma entrega final de segurança para o nosso paciente. A gente tem aí o primeiro queijo, a equipe qualificada, um processo consolidado, a cultura e a tecnologia. Então, assim, são coisas que a gente precisa agregar para que a gente tenha uma boa entrega para o paciente. Cada furinho desse queijo é uma possível falha que possa existir no nosso processo. Então, na equipe qualificada, eu posso ter uma pessoa nova no time, no processo consolidado, eu posso não cumprir as etapas, na cultura, eu posso ter uma falha de comunicação e na tecnologia uma falha no sistema. E sempre que todas essas falhas forem quebradas, todas essas barreiras forem quebradas, a gente vai ter uma entrega ruim para o paciente, a gente vai ter uma entrega, como o Matheus trouxe aqui na nossa apresentação, a gente vai ter uma entrega que não condiz com o que o paciente precisa receber, que é o final, né, de tudo isso. Então, entendam que cada queijinho desse, que cada fatia dessa é um processo em que a instituição, em que sua liderança, em que o sistema, em que o setor de qualidade se preocupa o tempo inteiro. A gente não quer tornar isso burocrático, a gente não quer tornar isso chato, a gente quer tornar isso seguro. E aí a gente conta com vocês. À medida que a gente torna tudo isso, que a gente tem uma cultura de segurança, vocês precisam entender que a gente também pode começar a tirar alguns aspectos aí que hoje vocês fazem, alguns detalhamentos no processo, a gente também pode tirar, porque a gente entende que a equipe está madura para tirar tal barreira do processo. Então, tudo isso aí faz parte da segurança do paciente. E aí eu trouxe 4 aspectos para discutir isso com vocês. Trouxe aqui que a grande parte das ocorrências não resulta em erros individuais ou de algum grupo particular, e sim são causadas por sistemas, por processos, condições falhas que levam os profissionais a cometer erros e não conseguir preveni-los. Então, gente, é só para trazer aquele aspecto do queijo suíço, quando alguém quebra todas aquelas barreiras, quando existe a quebra de tudo aquilo ali, desmistifiquem que aquilo ali sempre está ligado ao indivíduo. E isso sempre está ligado a tal plantão, a tal profissional. Geralmente, o que eu costumo trazer nas minhas apresentações é, se a gente tirar Matheus e a gente colocar Tati faria errado da mesma forma, porque o nosso processo não está seguro, né? Porque as nossas barreiras não estão bem implementadas. E aí, nessa apresentação, a gente vai falar de maneira muito simples. Quais são as barreiras, como eu devo colocar, como eu devo discutir para a minha equipe, para que isso fique mais seguro. E aí eu já aproveito para dizer que hoje a gente tem na nossa instituição e a gente está amadurecendo a cultura justa, que é para a gente conseguir olhar para o colaborador, para aquela falha e entender
se ele vai receber uma punição ou não, se ele vai receber uma medida disciplinar ou não, e começar a discutir isso de forma sistêmica. Então, não trazer para o indivíduo. A gente conseguiu estudar também o aspecto inteiro de trabalho que ele está inserido. E aí eu trago esse questionamento aqui para todos vocês. Como é que eu posso ser barreira nos meus processos diários? Então, lá no laboratório, né, aplicando para o laboratório, todos os dias vocês fazem o quê? Cadastro, recebem a amostra, analisam, estudam o laudo e vão lá emitir esse laudo para o paciente. Isso é muito diário. E eu imagino que vocês se deparam com alguns erros aí, com algumas fragilidades nesse processo. Como é que você pode ser uma barreira para isso? Porque tá branco. Gente, meus slides são brancos. Tá todo mundo vendo tudo branco, né? Ufa, foi. Tava carregando. E aí eu trouxe aqui as etapas do processo. Só vou passar para vocês, porque o Matheus já explicou isso muito bem na apresentação dele. Então, a gente tem a fase pré-analítica, analítica e a pós-analítica. E a gente sabe que a gente se depara aqui com várias circunstâncias em cada uma delas. Então, como o Matheus falou, desde a requisição do exame laboratorial, pedido médico, os dados de identificação, a coleta da espécime, e aí a gente vem para um ciclo de atividades que vocês fazem ali diariamente. E aí eu falo também, eu amplio para qualquer outro setor, onde as pessoas desenvolvem etapas do seu processo de trabalho. E aí eu pergunto a vocês, dentro de cada um aqui do que vocês estão lendo e verificando, eu acho que todo mundo já consegue atribuir aonde estão as maiores falhas no processo de trabalho, né? Eu acho que fica fácil quando a gente está inserido, eu na qualidade, por exemplo. Eu recebo as notificações. Dentro do meu sistema de notificação, minha maior fragilidade são nas respostas da notificação. E aí eu, enquanto gestora disso, eu preciso trabalhar nesse intuito. Então, vocês que são do laboratório, quando vocês olham esse ciclo aqui, eu entendo que vocês também visualizam, de maneira empírica até. Eu tenho mais problemas aqui no meu cadastro dos dados do paciente, enfim, da amostra. Então, a gente entender aqui onde é que está a minha maior fragilidade no meu processo. E aí a gente vem, eu trouxe 4 aspectos para falar para vocês como é que a gente pode fortalecer isso e como é que a gente pode garantir uma boa entrega para o nosso cliente. Então, a primeira coisa é instituir protocolos, políticas e fluxos. E aí tem gente que torce o nariz para isso. Ah, meu Deus, mas tem pessoas que burocratizam muito. Para que tanto protocolo? Para que tanto fluxo? Gente, eu trouxe aqui imagens de laboratórios antigos versus o que a gente tem hoje. Então, imaginem se a gente executasse as coisas da maneira que as pessoas faziam antigamente. Eu acho que a gente avançou muito. O laboratório e as questões tecnológicas de saúde, em geral, avançaram muito. E a gente precisa o tempo inteiro estabelecer como é que a gente vai trabalhar dentro disso, né? Então, eu vou fazer do jeito que eu quero, o Matheus vai fazer do jeito que ele quer, Tati vai fazer do jeito que ele quer? Não. A gente vai precisar instituir a melhor prática dentro daquela atividade. É por isso que existe um protocolo, é por isso que existe um fluxo. E não tem lógica, por exemplo, se na sua instituição tem um protocolo que é muito divergente da atividade que você executa. Por quê? E aí eu trago para a realidade de todo mundo, inclusive das lideranças presentes. A gente precisa ter um olhar para isso o tempo inteiro. E se está dessa forma, está tudo errado. Eu concordo com as pessoas quando elas falam da linguagem, que tem que ser simples, que tem que ser clara, que eu preciso ler uma coisa que eu entendo e eu preciso me visualizar fazendo aquilo ali. Então, é a primeira coisa que a gente desconstrói no nosso colaborador. O protocolo está difícil? Eu não estou conseguindo entender? Traz para a ponta, sabe? Traz para eles como é que a gente escreve da melhor forma as nossas atividades diárias e da maneira segura, claro, tá, gente? Claro que tem pessoas que trabalham em tal lugar, e aí a gente precisa unificar a forma de trabalhar em cada instituição, né? Geralmente isso é padronizado pelo biomédico, enfim, pela liderança daquele local. E a gente tem que respeitar e entender como são as etapas do processo na minha instituição. Então, desmistifiquem que o protocolo é uma coisa chata, que a gente não quer ler, que é uma burocracia. Não é isso, não.
O protocolo tem que ser um direcionamento muito simples das minhas atividades. Inclusive, quando eu me ausentar e outra pessoa chegar para fazer as atividades, ela vai precisar consultar, ler aquilo ali e falar, nossa, é simples, eu já sei como trabalhar nesse local, porque vão ter todas as informações de maneira clara para ela. E aí eu trago outro aspecto aqui para vocês, que são as metas internacionais de segurança do paciente. A gente tem o projeto Paciente Seguro, inclusive a gente tem uma parceria com o Vivi aí do CEP, e a gente faz essas reuniões também a cada meta que a gente trabalha. A gente tem essa amarelinha lá no corredor técnico, e, gente, essa amarelinha eu chamo de minha filha, né? Me deu um trabalhozinho para plotar ela lá, mas o sentido é justamente, isso aqui é o corredor técnico, para quem não é lá do hospital, isso aqui dá acesso ao nosso refeitório, ao vestiário, e foi estratégico esse lugar. Eu pretendo que todos os colaboradores passem aí, todo mundo brincou muito, até hoje eu vejo várias pessoas pulando, e além disso, é a gente se familiarizar com as metas de segurança do paciente. Então, a meta 1, que é a 2, a 3, e eu sempre falo, eu não sou aquela pessoa que burocratiza, você tem que saber qual é a meta 1, não, eu preciso que você saiba quais são as metas de maneira geral. Então, tem pessoas que me falam, Emília, eu já sei que é tal, 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 mas elas não sabem que é a 1, que é a 2, que é a 3, que é a 4, tá? Então, e não tem problema isso para mim. Lá no laboratório, o que é que eu pretendo e o que é que eu entendo que vocês precisam saber? Vocês precisam discutir a meta 1 de identificação. Eu entendo que isso é muito crítico, né? No processo inteiro, na entrega que vocês vão fazer. A identificação, a comunicação, medicamentos, tipo, aí tem outras coisas que não se aplicam aí, né, diretamente, como cirurgia segura. A gente tem higiene das mãos, prevenção de queda e lesão, que é voltada ao paciente. Então, tem coisas que não se aplicam, outras que se aplicam muito, e aí eu trago também para Matheus e Tati começar a abordar muito isso com a equipe. Então, com a meta 1 de identificação, como é que eu posso trazer minha equipe para discutir isso? Nas reuniões, Matheus, que você faz, inclusive, pode começar a puxar da equipe quais são os nossos principais problemas de identificação, como é que estão as falhas de identificação, começar a quantificar, começar a trazer para a equipe o gerenciamento disso, dentro do aspecto do laboratório, para que faça sentido para eles. Então, quando a gente fala apenas, identificar corretamente o paciente, para quê? Tem que fazer sentido para eles. Para quê? Por quê? Como? Instituir as barreiras para que o paciente não seja identificado de forma incorreta. Enfim, a gente trazer todos os aspectos nesse sentido. E aí, gente, eu também trago para vocês a gente parar de olhar para isso aqui, para as metas internacionais, para a amarelinha, de maneira burocrática também. Existe lá 6 metas e elas falam lá coisas que é para a gente entregar um bom resultado para o paciente, mas de que forma? E a gente começar a buscar no nosso processo de trabalho cada coisinha dessa aqui. Comunicação, a gente sabe que é a questão mais frágil, né? E é geral, é global isso. Então, como é que eu posso me comunicar melhor com meu colega de trabalho na minha passagem de plantão? Enfim, em vários aspectos. A gente começar a se policiar, a desburocratizar e a se enxergar nesse processo de trabalho e usando cada meta dessa. Gestão de processo e risco, é o famoso GPR, é o terceiro aspecto que eu trouxe para vocês. Olhem com muita calma para esse slide, porque quando a gente olha tanta informação, a gente fala, que coisa chata. E aí eu queria que vocês entendessem o que é uma gestão de processo e risco. Eu tentei trazer de maneira muito simples, e eu printei o nosso GPR do laboratório da Rede Primavera. Então, eu trouxe aqui para vocês. A gestão de processo e risco é do laboratório, e a gente vai entender cada coisa. Dentro do laboratório, a gente tem várias etapas. Eu peguei uma etapa aqui aleatória, que é o cadastro do exame eletivo. O que é isso, Emília? É um processo, é o processo de trabalho. Eu preciso cadastrar o exame do paciente. E aí, para isso, eu preciso entender quais são os riscos do meu processo. Quais são os riscos do meu processo, Emília? E aí, Tatiana e Matheus me falaram que é cadastrar o exame de forma incorreta. Ver como faz sentido. Primeiro, eu tenho que saber qual é o meu processo de trabalho. E depois, eu tenho que teorizar o que é que pode dar errado. O que é que pode acontecer. Qual a falha que pode acontecer ali. E depois, eu vou para os meus fatores. Então, eu vou explicar e eu vou cadastrar aqui quais são os fatores que contribuem
para um cadastro de forma incorreta. Então, eles colocaram digitação errada, exame não cadastrado, não conferência da guia do cadastro do exame, e aqui vem outras coisinhas que eu não vou ler todas para vocês, mas é só para vocês entenderem que eu tenho um processo, eu tenho um risco para esse processo, e eu tenho fatores que podem contribuir para ele. E aí, para finalizar, eu disse, e eu não abri aqui os controles, porque, dito isso, eu queria discutir aqui com vocês. O que é que vocês imaginam que é o controle para isso? Então, o nosso controle precisa ser o mais sólido do nosso GPR. Então, eu sabendo que eu tenho um risco de um cadastro de exame errado, que meus fatores são esses aqui, uma digitação errada, um exame não cadastrado, uma não conferência de uma guia, o que é que eu vou instituir para que eu garanta que isso aqui não vai acontecer no meu laboratório? Isso aqui é um GPR, pessoal. É só você ir lá, pegar suas etapas de trabalho e você detalhar cada uma dessas fases aqui. Eu já vi algumas instituições que trazem isso para a realidade dos colaboradores. Então, na fase pré-analítica, os colaboradores que estão relacionados a essa atividade, eles estampam em algum mural, em algum lugar, para lembrar o colaborador o tempo inteiro. Veja, você pode fazer uma digitação errada. Veja, você pode não conferir a guia do cadastro do exame. E aí eles atrelam os controles aqui ao lado para que o colaborador se atente a isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, claro que a gente sabe que a nossa rotina e a segurança na rotina também pode tornar isso mais falho, mais frágil. Quando a gente remete ao colaborador isso aqui o tempo inteiro, ele vai ter uma atenção maior. E outra coisa que eu trago para vocês é a importância da equipe participar disso aqui, dessa construção. Inicialmente, a qualidade sentou com as lideranças e eles prepararam isso. E a gente enxerga hoje que o colaborador, que a gente precisa revisar isso com o olhar do colaborador, porque a liderança às vezes não enxergam todos os fatores que são contribuintes para aquilo ali. O colaborador que está na ponta, às vezes, enxerga o controle de cada etapa dessa de uma forma muito mais simples do que a liderança. Então, é a gente trazer o colaborador para essas ferramentas, para essas questões o tempo inteiro. E aqui tem a minha última e o quarto aspecto, onde a gente pode garantir uma entrega melhor para o nosso paciente, que é a notificação de incidentes e eventos. Veja que nos outros eu trouxe uma questão bem preventiva, né? E aqui eu já trouxe uma questão reativa. Então, aqui o erro já aconteceu, a falha já aconteceu, e aí o que é que eu vou fazer? Eu sempre vou trazer isso nas minhas apresentações, que é notifiquem. Gente, a gente tem a ferramenta hoje de notificação, que é o WebTickets, e a gente tem o passo a passo. Eu trouxe aqui o do Hospital Primavera, e aí cada instituição vai ter a sua, mas não vai fugir muito disso, que é abrir a ocorrência, lá a qualidade avalia e libera para o gestor da área, e aí eu circulei esse quadradinho aqui, que é o gestor da área investiga a ocorrência, propõe medidas corretivas, classifica o evento e devolve com parecer final para a qualidade. Essa é a etapa mais importante, porque aqui o gestor vai investigar. Aqui o gestor vai fazer a análise de causa raiz, que é o que Matheus trouxe na apresentação dele. Ele vai entender a fundo o que aconteceu. Não adianta a gente ir lá e atacar o óbvio. A gente vai ter que entender a causa raiz do problema. Depois que ele manda o parecer final para a qualidade avalia, encerra a notificação e a gente mantém um monitoramento que fica disponível num sitezinho que qualquer colaborador lá no hospital tem acesso. E aí eu trouxe aqui os dados desse site que a gente tem, que chama Portal da Qualidade, para vocês. Eu friso muito com as lideranças lá no hospital que não adianta me dar uma resposta vaga e vazia. Não adianta o erro se repetir 30, 40 vezes no seu setor e você me responder que você fez uma orientação com o seu colaborador, que aquilo não é pontual, aquilo é sistêmico. Você está enxergando que existe uma fragilidade que você precisa trabalhar com sua equipe inteira. Então, veja que apesar de ser uma questão reativa, a notificação, né? Aconteceu o erro, aconteceu o problema e eu vou ter que notificar para a minha liderança enxergar, eu acabo sendo proativo no sentido de novas notificações, de novas ocorrências, porque eu faço o meu gestor enxergar que a gente tem ali um problema pontual para trabalhar. Hoje, no Núcleo de Segurança do Paciente, eu tento fomentar com as lideranças que eles trabalhem em PDCA, que é uma outra ferramenta que eu não trouxe aqui, mas que é melhoria contínua. Se eu tenho muito um problema, vamos atacar ele, né? Que
é aquele famoso 80-20. Então, vamos pegar o nosso principal problema que a gente tem hoje no laboratório, vamos rodar um PDCA, vamos envolver a equipe. Às vezes a gente roda um PDCA para um aspecto, gente, e a gente ataca tanta coisa dentro daquele setor. A gente tem uma melhoria de vários aspectos no setor. Então, assim, é claro que ainda existem lideranças que têm uma resistência para isso, mas hoje a gente já tem PDCA rodando com a área assistencial, com a área de apoio, vários que foram apresentados no núcleo de segurança. Então, eu tive muita notificação relacionada à infecção tal. Aí hoje a liderança vai, faz um PDCA e traz para o núcleo e apresenta. E a gente tem visto o quanto isso está agregando para todo mundo. E as lideranças que já diminuíram a resistência para um PDCA, a gente consegue ver como ela está trabalhando de maneira fluida os problemas dela, e aí atacando sempre o principal e reduzindo aquilo ali. Você para de apagar fogo, que é o que a gente fala. Então, aquele líder que sempre está apagando fogo aqui, apagando ali, e ele consegue se antever ao que vai acontecer. Ele consegue fazer uma prospecção, né, baseado no gerenciamento de notificações dele, do que pode acontecer e do que ele vai atacar naquele momento. E aí eu faço chamado para todo mundo, inclusive as lideranças, notifiquem, estudem, gerenciem as notificações de vocês. Eu falo que a equipe está muito madura, deixa eu passar aqui, quando a gente consegue enxergar, de fato, o principal problema dentro do gerenciamento das notificações. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês como é que aparece isso no site lá, no portal da qualidade. Então, entendam que eu trouxe aqui só do laboratório, tá? Eu fiz uma triagem. E aí a gente tem setor de origem é quantas vezes o laboratório fez notificação. E aqui eu não consigo ler direito, mas se eu não me engano são 34. Quantas o laboratório recebeu? 135 notificações. Estão mais relacionadas ao quê? Aqui a gente consegue ver, então a gente tem um ranking relacionado às notificações. A segunda é comunicação. A primeira eu não consigo ler, se alguém consegue ler, me ajude. Realização das rotinas, eu acho, das rotinas assistenciais. E aí a gente consegue dar um panorama para cada liderança e para cada equipe de fragilidade no seu setor. Eu sei que isso aqui não é uma realidade de várias instituições, isso aqui é uma realidade do nosso hospital. Utilizando essa ferramenta, eu posso entrar e olhar a qualquer momento, eu posso filtrar por ano, eu posso filtrar por mês, eu consigo fazer uma leitura, se minha equipe notifica, se ela recebe, enfim. E aí a gente tem feito, né, e a gente tem amadurecido muito na equipe essa questão de melhorar a notificação. Esse ano, no segundo semestre, eu fiz um treinamento com o pessoal do laboratório, e aí, ó, gente, essa linhazinha aqui, amarelinha, é quando eles notificaram em 2021, e a azul é quando eles notificaram em 2022. E aqui também, ó, notificações mensais. Então, a gente percebe o quanto isso vem melhorando. E a gente quer manter isso aqui no laboratório. Claro que é passo a passo, né, isso aqui. É um trabalho de formiguinha. E a gente tem avançado muito, e eu espero que a gente avance cada vez mais nesse sentido aqui. E aí eu chamo Matheus e Tati, né, para começar a enxergar, visualizar isso aqui dentro do aspecto de trabalho. O Roberto também está chegando. E começar a fomentar e trabalhar na equipe a importância disso aqui. E aí, trouxe todos os aspectos para vocês. Eu pergunto, o que é que o laboratório entrega ao paciente, né? A gente entende que é um sistema muito complexo. Eu entro no laboratório, eu entro olhando para tudo. A última vez que eu fiz uma visita lá, eu falei, Matheus, me leva aqui para conhecer tal coisa. Eu sempre sou muito curiosa. Eu quero conhecer a microbiologia, eu quero conhecer como é que faz tal exame. E aí eu vejo que é um sistema muito complexo. E eu trago para vocês. O que é que vocês entregam para o paciente? Eu trouxe aqui resultados, né, que eu peguei na internet. Então, aproximadamente 75% de erros laboratoriais produzem exames dentro do intervalo de referência. 12,5% produzem resultados errados tão absurdos que levam à desconsideração clínica, e 12,5% podem gerar algum efeito sobre a saúde do paciente. Eu considero 12,5% absurdo, né? Porque você vai gerar um efeito sobre a saúde do paciente. E aí, tipo, o laboratório é muito crítico. Às vezes a gente pensa,
o setor que a gente pensa que é um setor mais simples, mas se a gente pensar todo paciente que vai até um hospital e que ele tem um pedido, né, de algum exame, aquilo ali vai direcionar o tratamento dele dentro daquela instituição. Na maioria das vezes é o direcionamento. Então, não tem, minha gente, como a gente entregar 12,5% de falha para o nosso paciente. E é por isso que a gente tem que trabalhar sobre esses aspectos que eu acabei de explicar para vocês, em cima do GPR, em cima da notificação. E os próprios colaboradores precisam ser críticos para isso o tempo inteiro. Será que eu estou trabalhando apagando fogo? Será que toda hora eu preciso reavaliar um exame porque ele não está sendo liberado errado? E vocês também são barreiras para chamar o gestor para conversar. Vocês são a ponta, né? Geralmente quem está ali, os biomédicos, os técnicos, vocês são quem estão na ponta para chamar a liderança e mostrar o que às vezes eles não conseguem enxergar. Então, Tati, Matheus, Roberto, a gente está errando muito nisso aqui, esse aqui está sendo muito falho, e começar a construir junto com a liderança. E a gente sabe que as maiores mudanças estão relacionadas à construção da equipe junto com a liderança. Não adianta só a liderança chegar lá e instituir algum processo sem explicar o motivo e sem trazer a equipe para perto. E aqui eu trouxe manchetes, né, que a gente sempre vê. Laboratório terá indenizar a família por erro de exame. E aí tem várias outras manchetes relacionadas a isso, que é o que a gente não quer, é a entrega que a gente não quer fazer para o paciente. Por que eu trouxe essa manchete aqui, essas manchetes? Porque eu quero lembrá-los que o que a gente entrega de verdade para o paciente é o desfecho clínico, é o tempo e é a vida dele. Aquilo não é só um laudo, aquilo não é só um parecer técnico sobre alguma coisa. Lembrem que tem alguém que vai confiar muito no seu resultado final, que é o médico, né, nessa cascata, e ele vai passar o resultado disso para o paciente. E daí fazer um tratamento, um desfecho, uma comunicação. Isso vai direcionar completamente a vida daquela pessoa. Sempre que eu estou no laboratório, como eu expliquei para vocês, eu sou muito curiosa, então sempre que eu estou no laboratório, eu presto atenção, e no primeiro andar do SADT, que é onde as pessoas recebem os resultados, eu sempre presto atenção se todo mundo faz o que eu faço. Às vezes eu estou fazendo um exame que eu não entendo nada daquilo ali, assim, a gente tem mania de olhar o valor de referência, né? Então eu abro, não tenho paciência de chegar até meu médico e já vou olhando se está tudo dentro dos valores de referência, quando eu não entendo especificamente aquele exame. E aí eu fico sempre ali olhando e observando que a maioria das pessoas fazem isso. E aí eu consigo ver na cara da pessoa, né, no rosto da pessoa, já todas as emoções sobre o que ela acha que aquele exame está representando para ela. Então, é claro que ela vai no consultório que o médico vai explicar, mas ela já olha e ela já tenta criar, entender se aquilo ali vai causar um aspecto positivo ou negativo na vida dela. E a gente está falando aqui de N exames, de N questões, né, desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Então, aquela minha pergunta lá no slide anterior, o que é que a gente entrega para o paciente? Eu acho que quando a gente entende, quando o colaborador da ponta do laboratório permite o laudo final para o paciente, entende que ele é barreira para que a gente não entregue uma coisa errada, para que a gente não tenha um desfecho clínico errado, para que o paciente entenda que ele tem tempo, que ele tem vida relacionada àquilo ali, baseado no que é real para ele, né? No que a gente está entregando aquilo ali de verdade, eu acho que faz toda a diferença. Pessoal, se eu orei aí, tá? Mas era isso. Vou descompartilhar aqui minha tela. E abro, né, Matheus, para dúvidas, para sugestões, para pontuar, qualquer pontuação que vocês queiram fazer. Sim, somos 16 sobreviventes após pouquinho mais de uma hora. Viu? Muito. Pois é. Isso. E eu acredito que a maior... No dia de jogo do Brasil. Sim. E eu acredito que a maior recompensa, Emília, é que se um só desses que aqui assistiram e permaneceram até agora, dentro do que a gente conseguiu conversar hoje,
conseguirem reduzir ao mínimo possível o dano a um paciente por conta de um desvio, eu acredito que a nossa noite já valeu, que o nosso serviço já tenha sido bastante proveitoso. Afinal, é o que a gente fala, o que a gente objetiva quando a gente fala em gestão de qualidade, de qualidade, seja laboratório, seja hospital, seja a nível setorial, seja a nível organizacional, é reduzir o dano e aumentar o nível de entrega do nosso paciente, sem conflitos de interesse, sem querer impor, né, esses protocolos, não. A gente entende que, sobretudo nesse cenário pós-pandemia, todos os setores, todas as áreas são muito sobrecarregadas, os nossos colaboradores da saúde, de modo geral, estão sobrecarregados, mas a gente não pode deixar de atender esses requisitos, da segurança do nosso paciente, por conta da agilidade, de uma pseudo-celeridade, na verdade, nessas entregas. Então, é muito importante ter esses discursos. Gostaria de pedir desculpa pelos probleminhas técnicos, né, que nós tivemos, mas muito obrigado, Emília, por aceitar esse convite do laboratório da Rede Primavera. A gente trabalha com muito amor pelo que a gente faz e, para mim, é sempre uma felicidade falar e ouvir sobre qualidade, sobre segurança do nosso paciente. Em especial, tudo que a gente entrega para a nossa população do nosso estado. Muito obrigado. Exatamente. Por nada. Sempre à disposição. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, gente. Ninguém quer colocar. Eu tenho uma colocação, Emília, aqui. Eu gostei da apresentação de vocês, assim, e eu acho que a grande questão é fazer essa conciliação, né, de tudo, da questão da gestão da qualidade, juntamente com a questão cultural muito inerente, né, enraizada, e fazer essa conciliação, como o Matheus colocou aí, nessa rotina intensa nossa. Então, esse é o grande desafio, né, da gente ver todas essas mecanismos de otimizar a qualidade e aplicá-las de forma prática no nosso dia a dia. Então, esse talvez foi o nosso grande desafio, algo que eu coloquei até em conversas, né, com o Matheus, da gente conseguir transpor, né, isso e fazer uma aplicação objetiva e direta para a nossa realidade, diante da nossa rotina intensa, né? Talvez a gente tenha um ganho nisso tudo. Emília, Vivi. Oi. Eu fiquei muito, muito reflexiva com a sua apresentação, assim, de verdade. A minha, ela tocou muito. Acho que esse último slide em que traz que as ações do laboratório, elas melhoram ou elas afetam o desfecho, o tempo, né, e até a possibilidade de vida de um paciente, isso para mim tocou muito. Então, acho que se cada um que estiver aqui presente, eu não sei se tem todos do laboratório ou não, puder levar isso como, vamos dizer assim, um recadinho, né? Tipo, seguir com bons processos, para que eu possa entregar um bom resultado, para caracterizar um bom desfecho, melhor sobrevida, né? E o tempo melhor do paciente, eu acho que é o início de uma virada de chave aí, né? Você toca, cria um senso de urgência e a gente precisa fazer alguma coisa para estar mudando isso, assim. Isso independente do laboratório ou qualquer local onde a gente for. Então, achei muito reflexivo, assim. Para mim foi, assim, tocante. Gostei muito. Mais uma vez, muito assertiva, muito assertivos. Obrigada, Vivi. Obrigada. É o que eu tento falar e trazer sempre, né? Tipo, trazer um ponto final reflexivo sobre a segurança do paciente, sobre o mundo do paciente, a cabeça do paciente. A gente está voltado muito para rotinas, para coisas corriqueiras, e isso é rotina para a gente, né? Isso não é uma rotina, um exame, uma entrega, e não é uma rotina para o paciente que está ali fazendo uma coleta, aquilo ali tem um desfecho final para ele. E é trazer essa mensagem mesmo, é isso que eu tenho que fazer. Acho que é isso mesmo, Emília.
fazendo um link com o que o Roberto trouxe, é justamente a gente transcender essa percepção associada e quase que indissociável das nossas entregas somente aos nossos processos. Eu falo isso porque, enquanto biomédico, infelizmente lamento que em muitos serviços, a nível Brasil, o laboratório ele ainda é visto como um serviço à parte do serviço de assistência. E como você trouxe no seu slide, como a Vivi comentou, não tem como desassociar o laboratório à segurança do paciente. O laboratório está totalmente associado ao desfecho que eu vou ter daquele paciente, daquele caso daquele paciente. Então, por isso que eu trouxe também na minha apresentação sobre a importância da comunicação do resultado crítico, que é quando o profissional do laboratório ele ultrapassa aquelas barreiras, as 4 paredes do laboratório, daquele ambiente de segurança, e ele entra em contato direto, sim, com o médico, ele entra em contato com o paciente, ele discute o porquê e qual é a justificativa, qual é o risco que aquele resultado traz ao paciente. E então, é imprescindível que todas as classes profissionais, mas trazendo essencialmente, especialmente para a nossa área de laboratório, que ele tenha esse pensamento de eu não estou fazendo isso porque eu não estou passando um controle, por exemplo, porque eu tenho que ter um resultado dentro desse parâmetro. Não, é trazer sempre sob essa ótica que eu preciso garantir a qualidade daquela minha entrega ao paciente, que aquele resultado realmente esteja condizente com a condição dele. Que é isso que a gente falou, acredito, de um jeito ou de outro, de uma forma mais organizacional, mas foi o que a gente falou, do início ao fim das nossas apresentações. É entregar valor e segurança para os nossos pacientes, seja qual for o serviço. Afinal, eu falo hoje, estou à frente de um serviço laboratorial, mas já venho de outros serviços, de assistência, de terceirizados, de banco de sangue, e todas essas ferramentas da gestão, elas têm um único objetivo, que é entregar segurança e valor para os nossos pacientes. Muito obrigado mais uma vez. Matheus. Pessoal, obrigada. Eu acho que a gente se estende o suficiente, né, Matheus? 9 horas. Agradecer a todo mundo que está aqui, os sobreviventes. Obrigado pelo convite, pessoal. Até a próxima. Roberto, eu sou sua fã, tá? Já foi licença IH. Eu acho que você vai agregar muito ao nosso horário, aproveitar onde seja. Seja bem-vinda mais uma vez. Tati, obrigado pelo convite. Um beijo. Obrigada pela parceria de sempre, Emília. Muito obrigado, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Estamos disponíveis. E já percebeu que a gente adora conversar sobre gestão da qualidade e segurança, né, Emília? Se deixar, a gente vai ficar aqui a noite inteira. E Matheus também. Por isso que eu já estou aqui encerrando, viu, Tati? Um beijo, pessoal. Até a próxima. Abraço. Próxima. Obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.